Mas vamos começar logo, Breno, falando sobre política, falando do nosso balanço político da semana. A gente assistiu aí com... Realmente o cenário está efervescente, tanto nível nacional como local. O que se aparenta é que, na verdade, o período eleitoral sempre começa com antecedência. Há uma articulação, uma movimentação, a gente vê já nomes surgindo. Mas vamos começar falando sobre essa, talvez seja a crise mais emergente, que esteja mais aparente, que é a situação aí do Bolsonaro com relação aos desafetos dentro do PSL. Como é que você está vendo essa questão, essa disputa interna no partido, essa luta aí que coloca de um lado os bolsonaristas e os bivaristas? Por que isso acontece? Explica para o nosso seguidor aí por que esse partido do presidente está ameaçando implodir. Ô Fred, é um tema de fato muito complexo, tá? Eu acho que tem muito a ver com a própria origem da candidatura do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é um animal político que sempre migrou em muitos partidos. Ele nunca teve uma história de fidelidade partidária, né? Ele já passou pelo DEM, já passou pelo PTB, já passou pelo PP, por uma série de partidos ali dentro do espectro, digamos assim, mais centro-direita. E o Bolsonaro, pelo fato de nunca ter tido uma filiação partidária muito clara, ele sempre desconsiderou esse aspecto. Até que chegou o momento que a sua candidatura presidencial ela se colocou como uma realidade, né? Houve um respaldo popular, e a eleição do Bolsonaro ela surge num contexto muito específico da política brasileira, que é um momento de disruptura, muito provocado, não só a crise política provocada por questões de corrupção, o próprio impeachment da presidente Dilma, mas uma série de rupturas. E digamos assim, o que eu tenho chamado de lavajatismo, a lógica do lavajatismo, ela de fato impulsionou uma certa repulsa ao centro político brasileiro, não só ao PT, mas também tudo que está aí. Então, boa parte dessa capilarização eleitoral do Bolsonaro se deve a isso. Mas existe a possibilidade do partido. O que é o partido em qualquer sistema político, né? Qualquer democracia do mundo? É uma espécie de porteira, uma espécie de porta de entrada dentro da arena do poder, né? Então, pelo fato do Bolsonaro ter desprezado esse aspecto, digamos, a vida partidária por muito tempo, ele sempre teve dificuldade. Inclusive, um ano antes da sua candidatura, da oficialização da candidatura, ele fez parte de um partido chamado PAN, Partido Nacional, alguma coisa assim. Mudou o nome do partido para Patriotas, né? E por divergências internas, de novo, ele teve que sair desse partido, foi acolhido pelo Luciano Bivar no PSL, né? E aí sim viabilizou sua candidatura. Só que o Bolsonaro ele nunca foi um militante orgânico desse partido. Ele nunca, digamos assim, defendeu as causas desse partido, né? Inclusive essa bandeira social-liberal é uma bandeira muito própria dos anos 90, né? Não tem nenhum viés ideológico a relação dele com o partido, nada. ao contrário. Pelo contrário, ele se autodeclara um conservador, né? E o partido não é um partido conservador, é um partido social-liberal, né? Então houve essa acomodação dos bolsonaristas dentro do PSL, mas isso de fato mostrou um certo artificialismo naquele momento eleitoral, e isso tem um custo, né? Eu costumo dizer, as pessoas no Brasil, no mundo, etc., costumam desprezar o poder do partido político, mas o partido político é o jardim de infância da democracia. É lá no partido político que o indivíduo aprende noções básicas de como funciona a política, elementos ligados por exemplo, a fazer militância, a organização da militância, aprende a fazer negociações dentro do partido, e isso é a matéria-prima da política. É assim que se funciona, é assim que se opera no parlamento, no legislativo, né? Então, pelo fato de não ter essa vida orgânica do partido político, o Bolsonaro, de fato, ele foi, digamos assim, tensionando essa relação com o PSL até culminar na atual crise, né? A atual crise é resultado disso. Digamos, ele tentando tomar o partido, né, o controle da direção do partido, mas do outro lado existe o cacique, né? Existe o cacique, é o Luciano Bivar. Os partidos eles têm as suas direções, eles têm de certa maneira uma certa autonomia em relação ao processo decisório. Então nesse choque
o dono do partido, que é o Luciano Bivar, que é o seu presidente, ele acabou, digamos, tendo vencido, por enquanto, essa batalha, né? Mas, de fato, é um problema gravíssimo, o que temos observado aí nos últimos dias. E a gente vê, mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro envolvido em polêmicas em torno das ações aí da família Bolsonaro. E a gente viu aí que ele teve, na verdade, duas derrotas, né, no dia de ontem, com relação tanto à questão da posição de liderança dentro do partido, como também até mesmo ameaçada a sua participação aí, a defesa do presidente na sua indicação da embaixada. Apesar de que hoje ele deu ameaçar de voltar atrás, mas parece que não está mais tão firme, né, de manter o Eduardo Bolsonaro também como indicado para... exatamente. Política é momento. Política é momento. Então, o fato de ter lançado o nome do Eduardo Bolsonaro como líder do partido na Câmara, e o Luciano Bivar logo em seguida ter retomado a liderança, mostrou uma fragilidade enorme do próprio governo em relação a essa questão, né? E por tabela, a própria desindicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada, o que desgastou muito a imagem do Eduardo. Pô, 2 derrotas num só dia, né? Exato. As notícias de hoje têm falado que houve de fato um recuo em relação a isso, que ele vai continuar, vai permanecer enfim, vai tentar ser indicado embaixador, mas uma derrota gravíssima, né? Exato, e com isso perdeu inclusive a sua liderança, né? A Joyce, sim, que também ficou ainda no time dos bivaristas, que realmente é mais uma linha de frente que o Bolsonaro tinha, sim, no Congresso Nacional, que realmente está abrindo mão diante também de uma pressão que se tem em cima de São Paulo, né, que talvez seja um colégio eleitoral importante. Exatamente. E que a Joyce tem declaradamente já se colocado, né, como uma possível candidata. Sim. E dessa nova safra aí de políticos brasileiros, a Joyce Hasselmann foi uma grata novidade. Ela se mostrou, ela aprendeu muito rápido. Ela não era da máquina política, né? Ela nunca, você foi uma jornalista, mas ela aprendeu muito rapidamente como funcionam as coisas, né? Ela foi uma das principais articuladoras da reforma da Previdência, né? Eu diria que, do ponto de vista do governo, ela foi a principal articuladora, né? Ela negociava junto com o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, com o presidente da Câmara de Deputados. Então ela operacionalizou muito bem a reforma. Ela conseguiu, como líder, né, colocar a reforma para ser votada no Legislativo. Foi uma vitória assim, avassaladora, né? São poucos os países uma do vitória, mundo... inclusive, que não foi nem com, vamos dizer assim, a assinatura do Bolsonaro, né? Exatamente. Na verdade, Bolsonaro... o grande protagonista da situação acabou sendo o presidente da Câmara. Exatamente. O Bolsonaro sempre foi muito reticente em relação à reforma, né? Ele nunca acreditou muito bem nessa reforma, mesmo porque ele é um sujeito oriundo, ele sempre foi um parlamentar do baixo clero e sempre defendeu interesses corporativos, né? Principalmente das Forças Armadas. Então ele sempre viu a reforma com muita preocupação, com prejuízo eleitoral. Isso poderia trazer prejuízos eleitorais a ele. Mas a Joyce Hasselmann avançou nessa pauta, né? E nessa articulação dela com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ela de fato conseguiu se destacar bastante, né? E ela foi alijada aí por conta do quê? Ela desejava o apoio do Bolsonaro em relação à Prefeitura de São Paulo ano que vem. Ano que vem temos eleições municipais, né? E ela teria o nome, queria que seu nome fosse apoiado pelo próprio Bolsonaro. E o que acabou surgindo uma disputa entre ela e o Datena, né? Que está sendo cogitado aí para ter o apoio do Bolsonaro, e aí acabou esse desgaste sendo exposto aí em áudios, né, em retaliações, em xingamentos em redes sociais e uma série de coisas, né? Verdade. Breno, inclusive a gente também assistiu aí o posicionamento também do representante da nossa bancada, que é do PSL, que na verdade se elegeu também com a bandeira do Bolsonaro, utilizando muito o nome do Bolsonaro no seu marketing pessoal e no marketing eleitoral, que é o delegado Pablo, né? E agora ele tomou a posição realmente de permanecer junto ao partido, ao Luciano Bivar. Como é que você vê esse posicionamento? Isso tem muito a ver com a questão da manutenção do seu peixe, né? Exatamente.
é uma questão de uma escolha racional. Né? Então, no curto prazo, ele vai precisar do partido porque ele precisa da legenda. Existe um detalhe na legislação partidária brasileira que o político, embora ele corra atrás do dinheiro, corra atrás dos recursos, ele que faz a campanha, etc., mas o mandato é do partido. Né? Então, se ele eventualmente for expulso do partido ou sofrer qualquer tipo de retaliação pelo partido, ele vai, obviamente, judicializar esse assunto, mas judicializando, sabe Deus onde isso vai parar. Né? Ele pode perder uma insegurança jurídica total, enorme. Nós sabemos como funciona muito bem o nosso Supremo. Né? O nosso Supremo não é um garantidor de... Então, na verdade, a posição dele foi mais defensiva do que qualquer outra coisa. Né? É uma questão de sobrevivência mesmo. A tomada de decisão dele foi pensando nisso. Bem, daqui a 4 anos ele se vira com o eleitorado dele, mas por enquanto ele vai precisar fazer essa escolha racional, uma escolha óbvia. Porque para o eleitor comum, e na verdade muita gente se aproveita desse tipo de momento para mostrar que, olha, agora ele surfou na onda do Bolsonaro e agora está aí contra o Bolsonaro, ele está fugindo da pauta porque a gente acreditava que ele também era do Bolsonaro e tudo mais. Exatamente. Isso cria realmente uma situação política complicada. É uma questão de sobrevivência. E políticas se faz tomando decisões trágicas, né? Então, no caso, ele pensou na sobrevivência imediata dele. Breno, e inclusive, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui do nosso balanço político de hoje, isso acende a necessidade da gente discutir cada vez mais essa questão da reforma política. Né? O Brasil ele não consegue avançar nesses termos. A reforma política que se pensa muitas vezes, ela acaba sendo uma mini-reforma, um arremedo de reforma. Não se consegue mexer no cerne da questão que envolve essa questão política eleitoral, por exemplo, a questão dos partidos. A gente tem um excesso de legendas, enfim, tem uma série de questões aí que afetam aí diretamente até a própria representação. O eleitor vota muitas vezes numa pessoa e a outra que entra. Enfim, tem uma série de questões aí interessantes. Como é que você vê essa discussão? Você acha que seria necessário avançar? Fred, eu te dar um dado pessoal aqui. Eu sou colunista aqui do Jornal do Comércio desde 2015. Né? Já estou aqui há 4 anos como colunista. E a minha segunda coluna no jornal foi sobre reforma política. Ou seja, é um tema sempre recorrente, sempre. Mas apesar de tudo, eu particularmente não acredito em grandes reformas políticas. Eu acho que isso é uma ilusão. A reforma política ela é muito particular, ela é muito peculiar e ela é muito diferente das outras reformas. Por exemplo, uma reforma da Previdência, ela só faz sentido se ela for votada em bloco. Uma reforma tributária, no mesmo sentido. Qualquer reforma fiscal, qualquer reforma administrativa, ela precisa de uma certa articulação mais geral para que ela funcione. A reforma política não, ela tem um detalhe particular. Qual é esse detalhe? É que aqueles que estão fazendo a reforma foram eleitos por essa regra. Então, como é que funciona? Se o político foi eleito neste sistema, qual interesse ele teria de modificá-lo? Afinal de contas, mudanças de regras significa mudança de comportamento, né? Novos personagens podem surgir, entre outras coisas. Mas, apesar de tudo, nos últimos 10 anos, o Brasil tem feito algumas mudanças na legislação que são muito importantes. Inclusive, o fato do delegado Pablo ter se mantido leal ao partido se deve justamente a essa mudança. Porque o que acontecia antes? O presidente era eleito por qualquer partido, né? E naturalmente, depois de eleito, ele puxava, ele conseguia capturar os parlamentares de outros partidos. Os outros partidos acabavam investindo nos seus candidatos, elegendo seus candidatos, mas o presidente de plantão conseguia puxar esses aliados, comprando, dando vantagens políticas, vantagens de cargos políticos, etc. Com essa legislação, isso acabou. Ou seja, esses políticos que foram eleitos nesses partidos, eles precisam ficar nesse partido por um tempo. Haverá um período de uma janela eleitoral, né? Que eles fazem eu acho que de ano em ano, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, o que acontece? Essas mudanças na legislação, elas são importantes e elas estão sendo feitas aos poucos. Né? Por exemplo, essa eleição do próximo ano, nós já não teremos a coligação. A coligação eleitoral é um dispositivo que existe desde a eleição de 82. Né? E nesse ano nós não teremos a coligação eleitoral. Né? Então, aos poucos, a legislação tem avançado. Embora a gente não perceba isso a olho nu, mas ao longo do tempo ela tem funcionado nesse sentido. E o sistema está se adaptando muito bem a isso.
Legal. Antes da gente ir para o nosso intervalo, eu queria jogar tendências. Vamos jogar tendências aí, porque tem a ver com essa nossa conversa, com essa nossa discussão. E aí no próximo bloco a gente continua ainda falando ainda da polêmica em torno do Bolsonaro e o seu partido PSL. Vamos lá, tendências de Manaus, hashtag tendências de Manaus. Que na verdade são tendências do Brasil, né? Se a gente jogar aqui, eu vou compartilhar aqui a minha tela, a gente vai ver aqui que uma hashtag que está bombando aqui no Twitter, é até meio que quase que palavrão, Breno, mas enfim, é a hashtag Bolsonaro Vagabundo, que tem a ver exatamente com essa questão, né? Porque isso foi o delegado Valdir, né? Que no áudio que foi... O áudio que escapuliu aí, ele utilizou esse termo, né? Em referência ao... Aí tem várias pessoas aproveitando a situação de criar, enfim, o governo... Essa é uma figura, né? Então, enfim, realmente está bombando aqui no Twitter esse assunto. E é mais uma questão aí de como que os nervos estão a flor da pele, né, dentro do partido. Como é que você viu essa coisa tão exagerada, assim, chegar ao nível de baixar o nível de palavrão e tudo mais? São políticos de primeiro mandato, né? Eles são todos muito novos ainda. Eles não entendem, às vezes, como é que funcionam as coisas. Nunca tiveram histórico de militância política. Na maioria dos casos são profissionais liberais, ou então apresentadores de programas, enfim. Eles vão aprender muito ainda. O parlamento é uma escola de sabedoria política. Política se faz com moderação, com negociação. Acho que daqui a pouco a gente vai ouvir o áudio, né? Vamos. É um show de horror aquilo. Todo mundo gritando, histéricos, né? Uhum. É uma conversa de histéricos. É uma coisa de manada, né? Exatamente. Então, você percebe lá que o dissenso é dominante, né? É cada um pensando no seu próprio interesse, não há um pensamento convergente, não há liderança. Então é um problema que eles terão de superar ao longo desses 4 anos, sob pena de colocar o governo em apuros, porque se perde maioria parlamentar, qualquer bobagem que o governo faça, ou venha fazer, enfim, sofre o risco aí de um processo de impeachment ou coisa do gênero. Aliás, essa coisa de impeachment já começou a circular no parlamento, né? Impeachment, sim. Parlamento branco, semipresidencialismo. Na verdade já ronda o Bolsonaro já desde o início do mandato. Exatamente. Então isso não é pauta do momento, né? Meu Deus, botar o país mais uma vez na rota de impeachment, né? Vai paralisar o país mais um ano, né? Exatamente. A política paralisa tudo. Mal conseguiu se recuperar, a recuperação tem sido muito lenta. Exatamente. Né? Econômica. Então eles precisarão entender isso rapidamente, tá? Sob pena de colocar o governo em sérios apuros. Legal, Breno, a gente já volta a conversar, inclusive a gente vai colocar aí esses áudios que foi falado aí da reunião do PSL, que realmente foi uma reunião escandalosa, com agressões pessoais e tudo mais. Mas agora eu quero que a gente jogue aí, técnica, por favor, vamos faturar um pouquinho, vamos beber uma água aqui. Descubra o seu novo mundo. Morada dos Pássaros, na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, cercado por uma reserva particular do patrimônio natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Avenida Tefé 3025, Japim. Telefone 981379486. Muito bem, estamos de volta. Lembrando que o condomínio Morada dos Pássaros da SB Imóveis, que patrocina o nosso programa, que você pode acessar o contato da SB Imóveis nos telefones, tanto pelo WhatsApp como pelo telefone fixo, no 2129-4537 e no 98137-9486. É uma opção de moradia com segurança numa área nobre, ali entre o Tarumã e a Ponta Negra. Venha, lembrando que quem assiste o programa JCS 15 já ganha de cara R$20 mil na compra do lote. Então, Breno, vamos voltar aqui. A gente estava falando exatamente sobre essa questão do nível de estresse que o PSL enfrenta agora nessa divisão, nessa disputa pelo poder
nessa também manutenção, como você mesmo colocou, de sobrevivência, né, de muitos que se elegeram pela legenda, com o Bolsonaro tentando, de certa forma, tomar posse, vamos dizer assim, da legenda, né? A gente tem um áudio aí, um pequeno trecho do áudio, que mostra realmente a que ponto chegou esse estresse aí da turma lá do PSL por conta dessa divisão. Vamos colocar pra gente ouvir? Mas se eu estivesse lá, eu também assinaria. E foi por isso que eu não fui. E a partir do momento que a lista de lá cresce e os nomes do lado de cá não aparecem, mais bobados nós seremos. É a minha manifestação. Então, vamos lá. Eles me ligaram, passou o telefone, o presidente pediu para assinar, eu falei, não assino. Eu também. Eu sou homem de uma só palavra. Eu também. Não assino. Falei dessa maneira. Nossa, quem eles querem votar? Pronto. Eu não fui por isso. Entendeu? Quem eles querem votar? Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Tem a linha do Francisquinho ali. Ok, nós vamos expulsar. O presidente vai acreditar nisso. E aqueles que quiserem, nós vamos expulsando um por um do partido. Felipe, estou com você. Ok? A situação é essa. Vamos expulsar um por um. Não é, gente. Ok? O que a gente está passando? A gente foi tratado que nem cachorro desde o primeiro começo, desde que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porra nenhuma. A única reunião que a gente foi na do COAF, ele ainda humilhou o partido, fora de bancada, fora de todo mundo, expõe na rede social, daí a gente vai lá e dá na liderança pra ele achar que tá tudo bem. Então, porra, o que ele tá oferecendo? Ele só liga na hora que ele precisa de favor pra fuder com alguém? Vou falar e vai pra cá. E sem falar uma coisa, ó. Essa menina aqui. Para comissão. Pessoal, Essa menina aqui tem essa menina. Não, presta atenção. Essa tentativa do presidente Presta atenção. de impor o filho dele. Presta atenção. Exatamente. Trutz, Dan Silveira. Os meninos chegaram lá, o presidente assina, assinar é meu inimigo. Quem que não vai assinar? Eu não fui por isso, porque eu sabia que seria assim. eu e o Trutz. Luiz e Trutz. Olhou no nosso Não, rosto. o Daniel já estava na conta dele. 19. Eu já estava na conta. Então o que tem agora é 22. Eu falei, chama o Valdir pra conversar. O Daniel viu, pô. O que eu fui falar pra ele, ontem a gente foi na casa do Rodrigo, tava o Mendonça, tava o Rodrigo Maia, ligando com a CM, comigo com o Rueda. Eles estão loucos, esperando para fazer a fusão do Democratas com o PSL. Eu tô tentando segurar essa porra porque eu não quero que aconteça. Também. Se a bancada passar o recado que não tá com o partido, eles vão fazer a fusão e vão liberar todo mundo aqui sem levar fundo, sem levar porra nenhuma, e o Democrata vai ficar com o dinheiro de todos vocês aqui. Então não tem chance de dar certo o jogo do Palácio, porque eles não combinam o jogo com ninguém. Não tem chance. Sabe, é impossível. Você vai? Vocês querem ver o nosso partido que a gente construiu na mão de Democratas, CM Neto? Eu não. A gente vai ficar na mão deles? Quê? Vai ficar na mão do Democratas, a gente? Não, se a gente fizer isso, eu juro por Deus, eles estão querendo fazer um entusiasmadíssimo, porque quer juntar os dois juntos, fazer um partido com 100 deputados, pra ele tentar a reeleição dele. E a gente tá segurando isso porque a gente não quer, porque um dia a gente brincou com isso e ele foi levando a sério, a CM entrou na conversa, o Mendonça estava lá ontem, o Caiado já tá na conversa querendo acertar com o Valdir, e a gente tá segurando pelo grupo. Agora, se a amostra do grupo der qualquer piso ali, já vai, vamos fazer a fusão com o Democrata. Pra mim é bom para lá. Eu saio com 5, 4 deputados federal. Ô Felipe, Ah, eu mas tô você não acha, falando. você não acha que esse negócio de lista para tirar o Valdir é só para medir uma febre de quem Não, sairia? não, Não, eles querem tirar. Pelo amor de Deus. Valdir. De quem Quantas sairia? vezes você assinou? Quantas vezes você assinou? Tira o Valdir, Ele mostrou devolve o uma poder. só. É isso aí, Breno, é exatamente nesse ambiente aí que, inclusive, a gente pede perdão aos ouvidos mais sensíveis aí dos nossos seguidores que pegaram aqui uns 3 ou 4 palavrões aí. Mas é o calor do momento, é que nem aquela história. O técnico de futebol você não tem como pedir por favor, né? Tem que utilizar as ferramentas que você tem para se expressar o nível de indignação, né? Então tá nesse ponto, não é isso, Bruno? Exatamente. E toda essa celeuma, ela se deve a vários fatores, né? Primeiro, o fato das denúncias em torno do PSL, não só o assim chamado laranjal do PSL, que seria uma espécie de fraude que foi usada para questão de camuflar candidaturas femininas. Pegar esses recursos e é uma outra loucura da legislação eleitoral, né? Sempre fazem, né? Isso. Forçar que os partidos tenham uma cota mínima de 30% de candidatas, né? Que é um negócio sem sentido também. Bem, olha, que as feministas não nos ouçam, pois né? Pô, desculpa aí, feministas, mas é um negócio que não faz o menor sentido. Uhum. É tipo assim, você quer forçar uma barra exatamente, criando... Você cria uma situação via legislação, mas não é uma situação real. Os partidos eles ficam desesperados na época de eleição,
que não conseguem, as mulheres não querem se candidatar, né? Elas têm outros interesses, enfim. Os eleitores muitas vezes política, não têm também essa... conhecimento, interesse nisso, né? Então, o que acontece? Começou a Polícia Federal, deflagrou uma operação contra o presidente do PSL, o Luciano Bivar, e essa crise foi se avolumando, mas o controle do partido é do Luciano Bivar. Ele controla os recursos, e o mandato é do partido. É uma especificidade da legislação eleitoral que foi uma modificação naquele ambiente de reforma política. Então, esse clima de estresse retrata bem essa questão, né? De um lado, a fidelidade ao presidente, e esses deputados foram eleitos na onda Bolsonaro, isso é uma realidade, né? E também o fato de que eles precisam do partido por conta da lealdade à legenda, sob pena de perderem a legenda, perderem o mandato. Então, essa luta da sobrevivência atiçou esse estresse todo que nós testemunhamos aí, com palavrões, xingamentos. O presidente foi chamado de vagabundo, né? E esse nível de hostilidade. Agora, como resolver isso? Né? E é fogo amigo. Gente que participou dessa reunião foi que vazou. Gente que comeu no prato, né? Exatamente. Legal. Breno, agora vamos passar para outro assunto. A gente tem ainda, fazendo o balanço político da semana, como vocês perceberam, está muito quente. Hoje está saindo já notícia em cima de notícia. Mas a gente precisa chegar na política local. A gente sabe que 2020 não chegou, mas está chegando, né? E cada vez mais se faz presente aí por meio das articulações políticas, as peças que já se movem no tabuleiro político, já pensando exatamente nesse processo sucessório aí da Prefeitura de Manaus. E a gente tem aí uma movimentação clara, muita gente já colocando o seu nome, demonstrando articulações. Quem que a gente poderia apontar, Breno, que já se coloca realmente como, que a gente pode dizer que em 2020 com certeza vai estar disputando aí a preferência do eleitor? Fred, o cenário está muito, muito aberto ainda. Primeiro, uma coisa que precisa ser avaliada será o peso da política nacional na política local. E três grandes forças possivelmente vão se movimentar em torno disso. As forças em torno do Jair Bolsonaro, as forças em torno da esquerda, do Lula principalmente, e um centrão político. Tá? Então, são basicamente essas três grandes forças. Os nomes que estão sendo colocados aí, de certa maneira, tentam representar essas três grandes tendências, né? Então nós temos aí uma candidatura mais ao lado do Bolsonaro. Temos um possível candidato, que é o Alberto Neto, né? Que é atualmente deputado federal, que espera contar com o apoio do presidente da República. Mais à esquerda nós temos o nome da Vanessa, que já tem aparecido aí em algumas pesquisas, inclusive. E o centro político, por enquanto, está muito disperso, né? Nós temos as candidaturas mais tradicionais, inclusive a do Amazonino Mendes. Tá? Então o cenário vai mais ou menos nesse sentido. Acho que na oposição também o que tem se destacado é o Chico Preto, né? Que talvez seja o único... Sim. O único representante de oposição que tem na Câmara, que tem se aproveitar, inclusive, do atual momento, para, vamos dizer assim, aumentar as baterias contra, sem dúvida, o prefeito Arthur, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um nome fortíssimo, né? Ele tem se colocado muito bem. A ação dele em rede social tem sido muito eficiente. Ele tem alcançado muitos públicos, inclusive, vários segmentos da sociedade. Então, por aí, mais ou menos por aí. E é uma eleição, essa eleição municipal, ela tende a ser uma eleição muito mais voltada às redes sociais. A gente precisa prestar atenção nesse aspecto, né? Isso veio para ficar definitivamente. Então, aqueles que conseguirem, de fato, avançar nessa estratégia de uso de redes sociais, de ferramentas digitais, eu acho que pode tirar um dividendo bom aí. Você acha que o senador Eduardo Braga ele pode aparecer aí como uma opção aí para o Eduardo Braga sempre vai ser uma opção, né? Ele é um homem já com muita experiência política, né? Uma caminhada muito grande, e ele com certeza não vai ficar de braços cruzados nessa eleição. Ele precisa se reerguer no capital político dele, né? Aqui no estado e na cidade também.
A gente não pode também deixar de citar, Breno, porque com certeza o impacto da política nacional, da definição do possível apoio do presidente vai ser muito influenciador, mas a gente sabe também que a situação do Arthur também é importante na definição aí do quadro eleitoral para 2020, né? Mas por outro lado, o prefeito Arthur enfrenta uma crise, né? Uma crise, vamos dizer assim, familiar, que tem afetado de alguma forma aí o seu posicionamento político, né? Como é que você vê essa situação hoje do prefeito, né, com o que ele tem sofrido na sua vida pessoal e familiar? Essa atual crise do prefeito com relação à sua família, né? Isso de fato vai desgastar muito a imagem dele, como tem desgastado, né? Ele já tem sofrido pressões na Câmara Municipal, a sociedade também tem cobrado um pouco respostas dele em relação ao que aconteceu, né? A questão do assassinato, enfim, ninguém vai discutir aqui se o enteado dele estava envolvido nisso ou não, né? Não é a questão. Mas é um problema que tem se avolumado, ele tem atuado muito mal nesse sentido, né? A comunicação dele em relação a isso tudo tem sido muito mal conduzida, né? O pronunciamento dele em relação ao que aconteceu no dia, né? No post no Facebook, então ele tem se comportado muito mal. Isso pode desgastar muito a imagem dele, e talvez a imagem tenha se tornado tóxica, né? Ou seja, um candidato que vem, ele vai com certeza fazer um discurso contra tudo que está aí, né? E o apoio... E aproveitar esse tipo de exatamente, situação. Pegar isso como um gancho, bala né? de canhão. Exatamente, para usar contra o prefeito, né?